Boa noite a todas e todos. É bem rapidinho, é só dar as boas-vindas, né, e parabenizar o nosso diretório acadêmico pela organização dessa semana de encontros aí para falar de arquitetura pelo Brasil. Então, parabéns a todos os integrantes do diretório pela organização. Agradecer também, né, em nome da coordenação do curso. Desejar que seja uma semana de muito debate, muito crescimento, enfim, muita conversa mesmo sobre arquitetura e urbanismo, tá? As boas-vindas aos convidados de hoje, né? E colocar o curso à disposição, tá? Desejo que todo mundo aproveite muito essa semana e parabéns mais uma vez ao diretório, tá? Obrigada, prof. Só para quem não estava aqui, então, para a gente começar, hoje nós estamos dando início para a semana acadêmica, para a semana magna, desculpa, e para valer, nossa, falando tudo errado, desculpa, para conseguir o certificado de participação, a gente está pedindo que vocês coloquem o nome completo aqui no chat e o CGU para a gente poder elaborar os certificados e enviar depois por e-mail para vocês. Hoje, quem vai iniciar a nossa semana magna é o escritório KS, que atua aqui no sul do Brasil. A nossa intenção é trazer arquitetos e escritórios de cada região do Brasil, nesses 5 dias de palestra. Então, a gente começa pelo sul, mas se vocês derem uma olhadinha no Instagram, dá para ver lá a programação certinha. E tem 2 dias que começam às 18h30, então não são todos os dias que começam às 19 horas, então para vocês ficarem atentos a isso também. A gente vai dar a palavra agora para o Ivo e para a Fernanda, que estão aqui para palestrar. Bem-vindos. Boa noite. Boa noite, gente. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Nos ouvem bem? Bom, para nós, a gente gostaria de começar agradecendo, né, e parabenizando também o diretório acadêmico pela iniciativa, né. Acho que a gente sempre é muito disponível, assim, porque a gente gosta de participar, né, de eventos no mundo acadêmico, isso nos mantém atualizados, né, uma troca de conhecimento muito grande que a gente valoriza muito. Então, agradecer, dizer para vocês que é uma honra estar aqui, né, representando a região sul, aí, abrindo essa Semana Magna. Espero que a gente possa fazer um bate-papo bem legal hoje. Bem? Então, vou começar nos apresentando. Então, meu nome é Ivo, né? Eu sou formado pela Uniriter em 2005 e fundei a KS Arquitetos em 2008, certo? Então, esse ano a gente está completando aí 13 anos, né, de atuação dentro do mercado da arquitetura. Meu nome é Fernanda, eu fui estagiária da KS há muitos anos atrás, eu me formei em 2012 pela PUC e sou sócia hoje do escritório. Então, a gente vai contar um pouquinho da origem da KS agora, como é que as coisas começaram, né? Eu acredito que quem está na faculdade, quem está cursando, né, sempre pensa o que vai ser após a formatura, né? Então, a gente quer transmitir um pouco do que aconteceu, né, dentro da nossa história aqui, como é que a gente levou isso, né, como é que a gente chegou até aqui. Então, eu sempre tive o pensamento, né, de abrir o meu próprio escritório, certo? Mas, depois que eu me formei, eu acabei trabalhando em 2 escritórios, né, para poder pegar mais experiência, entender o mercado, né, e ter mais conhecimento para poder depois abrir a nossa própria empresa, né. Então, 3 anos depois de formado, né, em 2008, a gente fundou a KS Arquitetos, então, aqui no bairro Tristeza, na zona sul de Porto Alegre mesmo, né, o nosso bairro até hoje, inclusive, e como eu sou aqui da zona sul, né, eu comecei a olhar para cá com bastante carinho, né, e ver que essa era uma área de Porto Alegre que ainda permitia uma certa expansão, né. Aqui nós ainda temos muitos terrenos, né, ainda tem muita área para crescer, né, e isso começou a despertar o nosso interesse. Então, e aí, depois dessas experiências em outros escritórios, então eu resolvi abrir a KS Arquitetos lá no ano de 2008, né. Então, aqui a gente tem bastante espaço, né, como eu falei anteriormente,
E a arquitetura residencial sempre nos encantou, então a gente via isso como um futuro promissor, né? E a gente começou a tentar se inserir dentro desse mercado, então, né? Lá no início da KS, a gente formou parcerias com engenheiros e arquitetos que já estavam no mercado de trabalho, né? Para a gente ir ganhando espaço e ganhando experiência, né? E depois a gente foi ganhando mais volume de trabalho, né? E em 2010 a gente resolveu dar um passo um pouco maior, né? Então a gente começou a pensar em aumentar a equipe, né? Em buscar mais parceiros, mais colaboradores para trabalhar com a gente. Então, nesse ano de 2010, eu fiz um curso de arquitetura em terra lá na PUC e eu conheci uma das nossas sócias, então, que estudava então na PUC, né? A Camila. E eu chamei ela para ser estagiária, né? E a gente começou a formar essa parceria legal e com isso, né, a gente foi ganhando volume, foi ganhando espaço e a gente começou a monitorar, então, outros alunos, outros colegas dela, né, outros acadêmicos contemporâneos a ela, que eram bons em certas atividades que a gente precisava no escritório, né? Foi aí, então, que a gente trouxe o Alex, a Luísa e a Fernanda, né? Que foram estagiários, né, do escritório, depois se formaram e até que em 2015 eles se tornaram sócios da KS Arquitetos, né? Hoje nós somos um grupo que já foi composto por tantos outros, assim, já tivemos muitos outros colegas, já tivemos outros colaboradores, todos eles, de uma certa forma, nos ajudaram a crescer e a ser o que nós somos hoje. Assim, a gente é super agradecido por todo mundo que passou, né? Nem todos, cada um rumou para um lado, assim, né? E eu, como eu era estagiária, assim, eu consegui ver também o crescimento muito de perto da empresa, né? Até que eu me tornasse sócia, e foi um crescimento pessoal também, né? Eu era estudante e, enfim, fui me tornando profissional dentro desse escritório. Então, foi uma trajetória, assim, de crescimento mútuo, né? Tanto meu quanto do próprio escritório. A nossa trajetória profissional se confunde muito com a própria trajetória da KS, né? E essa foto aí é uma foto antiga, de 2017, eu acho. Até o logo o logo antigo ainda, né? Nós éramos um pouco mais jovens aí nesse período. E esses são a equipe base de sócios, né? Então, essa é a nossa equipe hoje, nem todos estão aí, mas essa é uma foto mais recente, né? Hoje, a nossa equipe é formada, então, por 5 sócios, uma arquiteta contratada, né? Um que faz o setor administrativo, 3 estagiários e mais o pessoal da equipe de mão de obra, né? Mais uma fotinha aí da nossa equipe. Tem um quadro societário, né? Uhum. As fotos a gente conseguiu tirar ano passado, antes de, enfim, da pandemia chegar com tanta força, né? Foi umas boas recordações, assim, do início de março, né? Pré-pandemia. Pré-pandemia, a gente ainda estava bronzeado. Bom, em 2017, a gente teve uma expansão bem importante, né? Nós resolvemos dar um passo aqui e a gente saiu, então, de uma sala comercial pequena, como a nossa equipe estava crescendo, a gente buscou um outro espaço, então nós alugamos uma casa aqui no nosso bairro Tristeza também, reformamos toda ela, né, e concretizamos um sonho antigo nosso, que era de estar mais presente aqui no bairro, de ter uma vida mais térrea, né, de estar mais em contato com a rua, enfim, estar podendo participar aqui da nossa região que a gente ama tanto, né. Então a gente foi para essa casa e fez uma reformulação geral nela, né, e até hoje a gente está aqui, nós somos muito gratos aí pela nossa sede que nos acolhe até hoje. Hoje, assim, para nós, enfim, já estivemos juntos em diferentes tamanhos de sala, né? A gente já teve salas bem pequenininhas, salas médias, a equipe cresceu, era super atrapalhada, então hoje a gente está numa casa, assim, a realização de um sonho, né? Até depois a gente vai dar uma pincelada sobre como é que está sendo a nossa rotina nesse período, né, mas estar numa casa agora é um baita privilégio, assim, a gente está mostrando aqui a nossa área externa, né, uma área, enfim, que com muita simplicidade, assim, a gente trouxe algumas coisas que a gente gostava para a gente ter encontros, agora não está sendo possível, mas, enfim, muitos bons momentos em equipe a gente teve aqui, a gente trouxe os pallets, a gente fez fogo de chão, assim, N confraternizações, né, então
o nosso dia a dia no escritório é intenso, né? A gente fica muito próximo, enfim, a gente acaba virando, nós somos hoje, além de sócios, amigos, assim, né? Então, o espaço nos proporciona, assim, também um dia a dia mais leve, enfim, mais amistoso, né? Bom, essa é a foto da nossa sede lá em Santa Catarina, então, na Praia do Rosa, né? No mesmo ano, em 2017, né, foi um ano bem importante para as nossas expansões, foi o ano que a gente criou a sede da Praia do Rosa também, certo? Nós já fazíamos viagens periódicas lá para o Rosa, como integração mesmo, como equipe, né? E as coisas foram acontecendo bem ao natural. Duas das nossas sócias já tinham casas lá, né? E a gente foi fazendo essas viagens para lá, para criar, para conversar, para refrescar as ideias, enfim. E alguns projetos começaram a surgir lá, ao natural. E a gente foi vendo, né, quando uma hora a gente olhou para isso e tinha já, acho que uns 4 ou 5 projetos em andamento lá. E a gente tinha esse pensamento já de expandir o nosso escritório, né, além das fronteiras aqui do estado. E uma das nossas sócias, né, que é a Camila, que mora lá, resolveu aceitar esse passo, né, esse desafio de ir para lá e levar a KS, então, para Santa Catarina, para o litoral de Santa Catarina. E desde então a gente criou essa nossa sede, né, que funciona o ano inteiro lá. Já existe uma equipe permanente, né, na sede da Praia do Rosa. E nós somos, né, a gente gosta muito de ir para lá, enfim. Antes do momento atual, a gente fazia diversas viagens para lá, pelo menos uma vez por mês a gente estava lá, né, a gente fazia essa troca de informação direto, né. Agora a gente está mais online, enfim, mas a gente ainda tem muita troca de informação, né, com a sede de lá, direto, isso acontece, né. E a gente está levando dessa forma bastante saudade lá e esperando para poder voltar, né, porque até o ano passado, por exemplo, a gente conseguia fazer muita troca de informação e intercâmbio mesmo, né? A gente mandava a equipe daqui de Porto Alegre para lá. No verão a gente alugava casa ou pousada, enfim, o pessoal ficava lá direto trabalhando, né? E isso agora está de uma forma diferente, né? Mas a gente continua ainda bem oxigenado, né? E trabalhando muito com a sede de Santa Catarina também. O nosso escritório lá no Rosa é um container, né? Como vocês podem ver. É um espaço enxuto ali, mas que abriga a nossa equipe, né? E a gente, de tempos em tempos, a gente chama um artista daí para mudar a nossa fachada, né, e criar aí essas interações. Então, a nossa fachada de lá é bem dinâmica, né? A gente sempre chama um artista que a gente admira, né, o cara vai lá e faz esse trabalho aí, a gente consegue manter, né, bem oxigenado, as pessoas param, tiram foto lá, é bem legal. É bem posicionado, o nosso escritório também num dos acessos para o Rosa lá. Então é bem fácil de achar, provavelmente algum de vocês deve ter passado por lá. O legal da ideia enfim, de trazer também um pouquinho de arte também é quebrar com a dureza do container, né, que é um material muito legal, que está super à disposição, mas também dá para trazer um pouco de leveza, assim, e dar uma renovada, né. E a gente também estava comentando aqui que, enfim, por ter a Camila lá na Praia do Rosa e já ter, assim, já tínhamos essa comunicação à distância, a gente já estava, de certa forma, um pouco preparado para o momento atual enfim, de ter as reuniões online, apresentações. De certa forma, claro, a gente aprimorou muito, né? Foi um super desafio, como está sendo para todo mundo, mas a gente já tinha, assim, esse know-how de trabalhar, de certa forma, à distância, apesar da gente também estar sempre indo para lá, né? Sempre que podia, né? Bom, aqui a gente estava separando assim um pouquinho para contar um pouquinho como é que é o nosso nicho de atuação, né? Hoje o escritório ele tem um portfólio assim de nichos bem variados, assim. A gente já atuou e atua muito assim com residencial, é o principal, né? Nosso principal nicho, mas também já atuamos com com comercial, reformas, construções novas. Então a gente atua assim em diferentes nichos de arquitetura e em diferentes escalas, né? A gente já atuou em projetos pequenos, já atuou em projetos grandes, já atuou em projetos de espaço público, interiores, enfim, até espaço completamente aberto, né? Para receber food trucks também, assim. Então,
O desafio sempre foi também atuar em diversas escalas, e acho que por isso que a gente também tem um portfólio, de certa forma, vasto, assim, né? Atualmente, né, no período esse agora de pandemia, 2020, 2021, a gente realmente notou, assim, uma crescente da procura do segmento residencial, né? Isso é bem nítido, notável, assim, e isso está nos direcionando também muito para esse caminho, né? Muito para o foco da residência, que já era uma vontade grande do escritório, e agora a gente está cada vez mais focados, assim, né? A gente notou que, enfim, as pessoas estão procurando valorizar, assim, os espaços internos, né? As suas casas, ou estão pensando em se mudar, ou estão ampliando, ou estão mudando para o interior. Então, há uma movimentação muito grande nesse sentido no mercado, né? Sempre teve uma vocação bem grande para trabalhar com arquitetura residencial, né? Sempre foi assim, algo que nos encantou, né? Porém, ao longo do tempo, né, eu acho que existe uma maturação, né? A gente vai fazer 13 anos agora de atuação no mercado, né? A gente resolveu buscar trabalhar em diversos nichos e diversas escalas, né? Tudo isso para depois, né, de tempos em tempos, a gente olha para o nosso processo e a gente faz reposicionamentos, né? Nesse momento, a gente realmente quer focar muito dentro do nosso nicho principal de atuação, que é a arquitetura residencial, né? Que é onde a gente tem o maior domínio, é o que a gente mais gosta de fazer, é o que a gente mais sabe fazer, é onde a gente é melhor, na minha opinião. Mas a gente realmente trabalhou em diversos nichos, né? Vai mostrar agora todas as imagens aí das diversas escalas, né? Interiores, que ela falou, espaço público, né? Espaço urbano, comercial, institucional. A gente fez muita coisa já ao longo desses 13 anos e ao longo desses 400 e poucos projetos que a gente fez, né? Mas agora, né, dentro desse período, né, 2021, a gente está voltando, né, a nossa raiz, a nossa vocação principal, e está direcionando o nosso foco, então, para a arquitetura residencial, e a gente pretende, nesse momento, a gente não vai deixar de fazer as outras coisas, mas a gente vai ser um pouco mais seletivo com os outros nichos de arquitetura, né? E também, eu ia olhando para as fotos também, assim, acho que é muito natural, assim, da trajetória de qualquer arquiteto atuar em vários tipos, vários nichos de projeto, até descobrir realmente a sua vocação e ver que isso leva tempo, né? E ganhar experiência e se testar também, né? E outra questão que a gente ainda acho que vai seguir fazendo é a gente acreditar que a arquitetura, ela é integral, assim. Então, uma coisa que quando eu comecei a estagiar na KS há muitos anos atrás, até perco a conta, acho que foi 2011, eu era estagiária, eu acho, né? Então, eu vi o Ivo falando assim, não, a gente projeta o espaço externo e o espaço interno, e ele tem que se comunicar, né? A gente gosta de fazer essa entrega em que a gente projeta todos os espaços, não faz distinção. Então, a arquitetura, ela não é só a casca por fora. Para nós é um prazer poder projetar por dentro, né, sempre que a gente tem oportunidade. Então, muito provavelmente a gente vai seguir projetando interiores também, mas mais acompanhando o mercado, vai vendo oportunidade também de seguir a arquitetura residencial maior porte, digamos assim, né. Que outros projetos, né, a gente, enfim, também traz as fotos de interiores até para mostrar diferentes tipos de projetos, né, estilos, digamos assim, por assim dizer, né. Também obras comerciais, assim, a gente teve o prazer de atuar, e cada projeto também acaba instigando alguma coisa diferente, né? Projetar um bar, um local, um restaurante, um lugar comercial, se tem mais liberdade, pode usar mais. A casa, enfim, tem que ser um reflexo do cliente, né? E não do arquiteto, mas também tem que conversar com aquilo que a gente acredita, né? Então, esse aqui, por exemplo, é um projeto comercial que no passeio aqui, um shoppingzinho aqui perto da Tristeza, um mall, assim, né? E foi bem legal que a gente conseguiu também trazer arte de artistas que a gente já gostava, né? De dentro para fora. Então, acho que dá para se expressar também essa ideia, assim, de que o arquiteto vai fazer uma coisa de forma linear também não existe, né? A gente tem que se testar, tem que procurar, buscar, enfim, várias atuações possíveis, né? Bom, vou falar um pouco sobre um outro
braço do nosso escritório, né, porque hoje a KS faz as suas obras também, né, nós executamos obras, nós fazemos o projeto e fazemos obras também, então é um mercado bem importante onde a gente trabalha também, né, então a gente sempre participou muito das nossas obras desde o início, né, mas em 2017 a gente resolveu criar um setor dentro da empresa para isso mesmo, né, então ter uma equipe específica dentro do escritório que cuidasse exclusivamente de execução de obras, né. Tudo isso aconteceu também no emblemático, né, para nós, ano de 2017. A gente trouxe mais um sócio aqui para dentro, né, e esse é o cara que serviria para ficar rodando obras, enfim, ficar tocando obras e ser o responsável por mais esse braço aqui da empresa, né. Então, isso é muito engrandecedor para nós também, porque a partir do momento que a gente começa a executar com mais seriedade as nossas obras, os nossos projetos evoluem também, porque existe um diálogo muito forte da equipe de projeto com a equipe de obra, né, e com a equipe de mão de obra também. Então, isso trouxe uma realidade para os nossos projetos, né. Então, a gente está sempre conversando aqui uma forma mais racional, né, mais velocidade para a execução das obras, né, mais viabilidade econômica também. Então, tudo isso começou a entrar na pauta de uma forma muito mais séria, muito mais forte. Isso realmente foi, acho que, um grande passo para nós e hoje a gente consegue trabalhar toda a nossa arquitetura de uma forma muito mais integral, né, a partir do momento que a gente tem o controle das obras, né, dentro aqui da empresa. E também poder atuar nas obras, né, poder executar as próprias obras, assim, nos engrandece, porque a gente está sempre aprendendo, né. Projeto ele se realiza na construção, então a gente realmente passa por aprendizados, assim, que não teria se a gente só projetasse, né. Claro, existem escritórios que a vocação vai ser só projetar, outros escritórios só vão executar. Desde o início também, quando eu era estagiária, também já tinha essa vontade de se envolver com a obra, de fazer o acompanhamento, então acho que também, mesmo que não seja da vontade, eu só quero trabalhar com projetos, se envolver com a obra, assim, é super importante, né, porque muitas coisas são resolvidas em obras, enfim, a gente acaba aprende com a mão de obra também, né, enfim, é bem desafiador e acho que um conselho importante sempre é buscar estar perto das obras que projeta, né? Não deixar o projeto morrer no papel. Assim. A gente vê que existe uma distância muito grande entre o canteiro de obras e o escritório, normalmente, né? Então, a gente queria encurtar essa distância, a gente queria mudar esse panorama, né? A gente sempre, no início, lá, ouvia falar, né, que, enfim, as coisas eram muito diferentes, né? Depois, tu leva um projeto para a obra, mas as coisas acabam acontecendo de uma forma muito diferente, porque existe uma distância muito grande, né? Entre os profissionais que estão projetando e os profissionais que estão executando. Quando a gente traz isso para dentro do escritório, todo esse diálogo acaba acontecendo aqui. E isso, a partir do momento que tem esse debate, quando acontece alguma diferença, alguma distância, ou até mesmo algum erro, a gente aprende com isso, conversa aqui e melhora os processos de projeto mesmo, né? Então, provavelmente, na próxima obra, isso já não acontece e a gente vai, né, elevando o nível aí dos projetos e das obras também. Certamente, olhar para trás, assim, ver que o projeto ele não ficou exatamente igual à obra, isso vai melhorando com o tempo, também com a prática, estar atento, né, e ter colegas também, assim, né, a gente, cada um, ele tem mais ou menos uma habilidade diferente, assim, acho que a gente formou esse grupo, assim, muito coeso também por causa disso, assim, né, cada um, ele tinha uma certa vocação dentro da arquitetura e a gente se juntou, então também nos permite um debate muito diverso, assim, né, que eu acho que é um dos grandes pontos, assim, que eu vejo hoje na nossa atuação, né, enquanto escritório. A gente, enquanto equipe de arquitetura, né, enquanto grupo, eu acho que, né, lá atrás, quando a gente começou a trazer, né, esses acadêmicos que eram bons em alguma área, a gente começou a se complementar, né, então, em muitas coisas que eu precisava, né, dessa complementação, eles foram trazendo isso, né, e por isso que a equipe se tornou mais completa, né? Então, os sócios, né, que eram estagiários e viraram sócios, realmente vieram para trazer, né, essa integralidade aí de todas as áreas que a gente precisava para poder ter uma equipe forte. O que demonstra, assim, que, enfim, quando a gente se forma, realmente é só o início ali da jornada, né? A gente vai aprendendo cada ano, certamente, né? E poder somar, assim, com os colegas também, enfim, é engrandecedor, né?
Aí, então, a gente separou também, assim, um momento para falar da atualidade, assim, né, do que está acontecendo para dentro do escritório, né, então, no início ali da pandemia, ali, logo após as fotos que a gente fez, foi um momento muito legal, assim, de reunião da equipe, ali, logo ali a gente já viu, enfim, tudo ficar muito complicado, né, enfim, para todo mundo, né, sem distinção de nada de profissão, foi um momento, assim, de muita incerteza. Então, para nós também, a gente passou um momento sem saber como é que o mercado ia reagir, como é que ia ser profissionalmente para a gente, sem contar na questão, enfim, pessoal, das famílias, tudo isso abalou e ainda abala todo mundo, né. Ao longo do ano passado, então, como a gente já comentou, a gente começou a ver, assim, uma reação no nosso nicho, né, das pessoas buscando a arquitetura, o profissional arquiteto para qualificar seus espaços, fosse assim na forma de consultoria, né, do espaço que já vive, fosse buscar morar em outro lugar, querer qualificar, ou querer reformar uma casa, ou querer fazer uma casa do zero, assim, começou um movimento interessante, assim, a respeito disso, que para nós foi positivo, né, a gente conseguiu, assim, se entender mais ou menos como é que as coisas iam ir, como é que ia ser o nosso caminho, assim, durante esse período complicado, né, e, enfim, a gente entende também como uma valorização, assim, do arquiteto. A gente, acho que a sociedade começou a olhar um pouco mais e a valorizar um pouco, entender, eu preciso realmente do arquiteto nesse momento para qualificar, eu vou fazer esse investimento, né, então acaba abrindo os olhos, assim, a respeito disso, né. Essa foi uma das questões, assim, como a Fê falou, lá em março, né, a gente não sabia muito bem como as coisas iam acontecer, né, foi muito... Março, abril, enfim, né, foi ali, a gente não tem agora, assim, a métrica, né, de quantos meses foram, mas foram alguns em que a gente estava sentindo, né, como é que as coisas iam se desenhar. Foi muito estranho, porque a gente, inclusive, estava em viagem para o Rosa, né, naquela semana em que as coisas realmente ficaram cancelou muito ele estranhas, compromissos, né, começou a mandar todo mundo para cá. E aí a gente voltou, enfim, né, para Porto Alegre e já começamos a conversar, né, entre nós aqui e se definiu, enfim, por trabalhar parte da equipe em home office, né, e outros, enfim, os sócios, né, como moram muito perto aqui, foram fazendo revezamentos, enfim, muitas vezes a gente estava no escritório, mas parte da equipe foi para home office, né, então a gente vem aprendendo com isso, mas a gente tinha um pouco de preparo já em função de ter a filial acontecendo lá em Santa Catarina. A gente acabava fazendo já essa troca de informação online, né? Então a gente estava um pouquinho mais preparado, talvez, em função de outros projetos que a gente tinha fora também, né? A gente foi entendendo o momento, né? A gente enxerga agora, né, com bastante clareza que as pessoas, quando se viram, né, presas dentro dos seus apartamentos, enfim, começaram a olhar para as suas casas, para os seus apartamentos, ou para qualificar o seu espaço, ou para buscar um espaço novo, né? Então, a gente viu o mercado da arquitetura residencial, nesse momento, ficar oxigenado de novo, né? As pessoas querem fazer casas, né? Porque pensam, puxa, eu vou ter que ficar tanto tempo, vou ter que trabalhar na minha casa, vou ter que viver o dia inteiro aqui. Então, muita gente migrou, né, para essa nova forma de viver. E muitas casas estão sendo feitas nesse momento, né? Então, claro, é um estado de privilégio, né? Assim, a nossa gama de clientes ali poder trabalhar de casa, nós mesmos, né? Enquanto arquitetos, assim, claro, sem contar a obra em si, quando enfim, tá ali rolando plena, né? A gente precisa fazer as visitas com todos os cuidados, né? Não juntando pessoas e tudo mais, mas ainda assim nós somos super privilegiados de poder trabalhar à distância, né? Eu e o Ivo, a gente mora super perto aqui do escritório, então a gente circula muito, muito pouco e basicamente a gente, como todo mundo tá trabalhando, né? Acho que a vida é um momento que bom, né, que estamos, mas é isso, né? A gente tá botando a nossa força no trabalho. E então a gente consegue circular pouco e vir para cá, né? As gurias, os estagiários, estavam todas em casa. A gente, como a gente já comentou aí várias vezes, a gente aprimorou bastante assim a nossa comunicação, que também não era, enfim, a gente trabalhava muito em equipe local, trocando ideia o tempo inteiro, praticamente em ateliê, como a gente chamava, né? Então assim, para nós foi um baque nesse sentido, né? Tem a parte do contato mesmo, né? A nossa troca de informação,
era mais rápida quando estava todo mundo aqui, né? Porque a nossa sala de trabalho aqui, apesar da equipe ser grande, assim, a sala de trabalho é todo mundo junto mesmo, sabe? Todo o tempo trocando informação, um levanta, vai no computador do outro, conversa, né? E isso a gente precisou adequar totalmente, né? Então agora... Como todo mundo, a gente se adaptou, assim, um pouco, né? Em relação a essa troca, né? Bom, a gente separou, né? A gente já está se encaminhando, né, mais para o final. A gente separou alguns projetos, só que a gente gostaria de mostrar com um pouco mais de destaque para vocês, né? Esse é o portal Dona Irena, então, é um espaço urbano aqui, bem próximo do nosso escritório, uma rua do lado aqui, que estava bastante marginalizado, né? A gente tem aqui, como nós estamos na Zona Sul, né, nós temos os chamados portais, né, que são espaços urbanos que são finais de rua, na verdade, que dão para o rio, né, que tem contato com o rio. Esse é um deles, né, um dos 8 portais que a gente tem, e a gente, através de um grupo de empresários aqui da região, uma parceria público-privada, né, através daquele programa Adote uma Praça da Prefeitura, nós juntamos, então, alguns desses empresários e conseguimos fazer essa obra, né, revitalizar esse espaço e devolver ele para a nossa comunidade, né. A gente tem o plano, né, de fazer isso com todos esses portais, né, mas a gente começou pelo portal Dona Irena, que é esse que vocês estão vendo aí, e foi, assim, muito gratificante para a gente. A gente vive aqui, então nós realmente convivemos dentro desse espaço, né, deu tempo ainda, a gente revitalizou e como vocês estão vendo aí, né, muita gente, a gente conseguiu fazer diversos eventos nesse lugar, assim, ele realmente trouxe muita vida aqui para o nosso bairro, e a gente aproveitou bastante aí por mais ou menos um ano, né. Nós organizamos eventos dentro desse espaço, né, trouxemos bandas, food trucks, foi realmente, assim, uma festa muito legal. O projeto acabou transbordando, assim, para o evento em si, né, não só o espaço físico estava configurado, foi reformado, né, foi entregue, mas também houve uma movimentação para tornar ele um lugar de eventos, enfim, eventos a céu aberto aqui, a gente teve vários, teve o Oktoberfest, Festa da Criança, Natal, se envolveu, a gente conheceu muitos vizinhos nossos, vizinhos que têm pequenos negócios ali de porta também, se sentiram valorizados, assim, a rua também teve um ganho, né, e hoje são espaços, e esse principalmente, assim, porque está urbanizado, são espaços de respiro, né, eu moro perto, então, alguns finais de semana, em horários mais calmos, eu dou uma chegadinha ali para dar uma respirada, ver o pôr do sol, assim, então a gente fica muito grato por ter conseguido ter participado, a gente espera que cenas, assim, possam, o quanto antes, assim, porque foram momentos muito legais, assim, que transbordou a arquitetura, né, não é só arquitetura, é uma questão de junção, assim, de bairro, né, e hoje a gente também comenta, assim, a proporção de espaços abertos de qualidade na cidade, assim, é super desigual, né? Aqui a gente tem, enfim, a gente tem um privilégio de ter vários espaços a céu aberto, nem todos estão urbanizados, né? Tem vários espaços, enfim, são fundos de casas, não são espaços configurados, assim, mas a gente tem ali uma certa abundância, né? Outras regiões da cidade não, então esse programa ele é super interessante, para quem se interessar, é uma lei, né? Porto Alegre, que é o Adote uma Praça, então com o apoio da Secretaria do Meio Ambiente, é possível uma entidade privada, um CNPJ, adotar um local, tem todo um contrato de manutenção, tem itens a se responder para o município e tal, mas, enfim, é possível, assim, né, com investimentos, às vezes, nem tão grandes, assim, é possível qualificar um espaço perto da casa da gente. E a gente conseguiu unir tantos elementos que nos deixam muito felizes, assim, com esse projeto, né. Um deles é poder atuar na escala da sociedade mesmo, né. A outra questão é o tanto de cultura que a gente conseguiu devolver, né, para esse espaço. A gente, né, tentou levar arte, né, a gente trouxe artistas aí para fazer esses murais aí desses muros laterais, né, a gente criou, quando os eventos aconteciam, né, tinha feira de artesanato, artistas locais participando,
bandas bastante relevantes aqui do cenário musical tocaram nesse lugar. Sim, a gente né? teve a oportunidade de conhecer vários artistas aqui do cenário, eu acho que foi super legal. Foi muito legal. E trouxe, enfim, vizinhos, né, todos pra rua ali, né, essa foto demonstra, tem bastante gente jovem, mas assim, gente de todas as idades, tinha horário com brinquedo para crianças, enfim, assim, a gente gosta bastante de falar do portal, porque realmente foi um... Nos enche de orgulho e realmente, né, tudo que a arquitetura pode proporcionar, né, essa foto ilustra muito disso, né, toda a arte, toda a cultura, né, todo o movimento. A gente ficou muito feliz porque esse espaço realmente estava muito degradado, assim como os outros que ainda precisam ser revitalizados, né. A gente ficou emocionado quando viu as pessoas caminhando de novo de noite, tarde da noite, nesses espaços, né. Então, isso, para nós, realmente é algo que nos enche de orgulho. A gente vai ampliar esse projeto, né, para os outros portais. Acredito que esse ano mesmo a gente vai trabalhar nisso. A gente não precisamos nem pensar em aglomerações, em shows, mas sim no lazer também da comunidade, né? A gente vai trabalhar esses outros espaços para devolver eles para o bairro e para a população. Outro projeto que a gente gosta bastante, que a gente queria destacar, é a Casa Container, né? Algo que sempre desperta bastante curiosidade, né? Em outros toques que a gente fez, a gente sempre leva também esse projeto. Para nós foi legal trabalhar nesse projeto, né? Desde a concepção até a obra. Acho que por ele ser não convencional, né? E fugir um pouco, sair da caixa um pouco, ele também nos dá uma satisfação assim de poder falar sobre ele, né? A gente teve diversas publicações muito legais, inclusive fora do país com ele, né? E a Casa Container é um exemplo assim de que muitas vezes a gente pode trabalhar a arquitetura de uma forma não convencional e ela funcionar, né? Existe uma família que mora aí hoje, está feliz com a casa, né? A gente consegue ver isso e transmitir, né, também, de novo, né, apesar de uma escala bem diferente, né, agora tratando de uma arquitetura residencial, mas algo que também nos dá orgulho, porque realmente é algo novo, onde a gente aprendeu muito trabalhando, a gente aprendeu muito projetando, a gente aprendeu muito nessa obra, né, e hoje a gente pode falar sobre ele aí com muita alegria, muito orgulho. Claro que nem todos os projetos são, assim, ousados nessa medida, né, a gente pincela aqueles que a gente mais aprendeu, digamos assim, né, todos a gente aprende, né, mas alguns são mais desafiadores, né, e por trás também teve um cliente que topou e que trouxe pra gente, acreditou, ele trabalha, né, com metalurgia, então também era um interesse pessoal dele trabalhar os containers, empilhar os containers, girar, fazer balanço, né, então também teve, assim, uma vontade do cliente, né, em nos dar praticamente esse presente, assim, de poder projetar uma casa tão diferente. Né? Essa é a Casa Mirador, a gente também escolheu esse projeto para colocar em destaque, porque ele também foge, né, um pouco da arquitetura convencional, né, a gente está trabalhando aí com uma estrutura metálica, né, e essa casa está em obra ainda, né, e tem sido também um aprendizado grande, né, uma forma diferente de trabalhar. Esse projeto tem muitos desafios, né, o terreno tem muito declive, né, é um terreno estreito e muito comprido, é um terreno que começa em uma rua que tem uma caixa pequena, então todo o transporte desses materiais aí teve que ser pensado, né, a logística da estrutura metálica foi muito planejada por muito tempo. Então, apesar de a obra ser um tanto rápida, né, depois que a gente consegue colocar as ideias em prática, teve muito pensamento, né, a gente precisou realmente pensar como é que o caminhão ia chegar, como é que ele ia empilhar as estruturas, como é que as estruturas seriam fixadas, como que a gente faria a fundação para receber todo esse peso dessa casa, né, e realmente também nos tirou muito da zona de conforto. Esse projeto continua nos tirando, porque a obra é corrente, né, a obra está no estágio quase de acabamento, né? No estágio dessas fotos. As fotos foram poucas semanas atrás, então a gente está caminhando aí para uma casa muito legal, né, que a gente gosta muito de conversar sobre ela e possivelmente quem nos acompanhar aí vai ver a evolução desse projeto até ele ficar pronto.
E uma outra questão é acreditar no projeto, né? Porque olhando as fotos da obra ali, olhando esse render, a gente tem que acreditar que vai ficar dessa forma, a gente vai trabalhar para que fique, né? Mas são tantas camadas, são tantas etapas, assim, até que o projeto chegue também é importante destacar isso. Acho que acreditar no projeto e lutar, que é, enfim, detalhar, pesquisar aquilo que tu está propondo para defender ele até o fim, porque, enfim, né, é um caminho bem longo, né? No caso dessa casa não era só a construção em si, né? Tem o terreno, tem a logística, tem, enfim, uma série de questões bem complicadas até que o projeto comece a sair do papel, né? Então, eu acho que é um dever nosso também dentro da arquitetura, e a gente tem que ter esse compromisso de, né, procurar, né, tirar, né, o mercado da zona de conforto, né, tentar propor coisas novas também, coisas que a gente acredita, né, como boa arquitetura, né, para deixar esse legado e para conseguir expandir o nosso conhecimento e da comunidade mesmo, né? Então, acho que a arquitetura residencial aqui ainda, culturalmente, ainda precisa avançar muito, né? A gente ainda tem muito aquela ideia de que, né, tem que ser um tijolinho empilhado em cima do outro, uma coisa muito artesanal. Então, acho que quando a gente consegue, né, levar esse trabalho adiante, a gente sempre evolui com ele. Não são todos os clientes que vão estar topando, digamos, fazer com estrutura metálica, né? Todo o projeto também vai nascer para ser a estrutura metálica, né? Tem uma série de razões que nos levou também a projetar com essa tecnologia e conseguir tirar do papel, assim, e sentir como é que esse material vai, como é que essa tecnologia também anda, também é importante, né? A gente separou, a gente está encaminhando já para o final, né? A gente separou poucos projetos aqui, a gente teve o privilégio de conseguir atuar fora do país aí já em 7 projetos, né? Sendo 5 no Panamá, 1 no Uruguai e 1 no Paraguai. Esse é um deles que a gente separou aí. É um hotel, né, um resort no Panamá, que fica na beira do Oceano Pacífico, é um projeto muito legal, que ainda não saiu do papel, mas que já está, né, em vias de, a gente está lutando por isso. Esse é uma escola montessoriana no Uruguai, ali em Punta del Diablo, que a gente teve, né, o prazer de conhecer também, visitar o lugar lá, trabalhar com outra equipe de fora, então, intercâmbios muito interessantes de informação, clientes diferentes também, são ideias novas que vão surgindo para a gente, vão nos dando bagagem também para a gente crescer como profissional. Esse projeto até nos proporcionou uma viagem à Punta del Diablo, aí há uns 2 anos atrás, em que a gente estava junto de um arquiteto local, o Pablo, assim, que também virou amigo, assim, da equipe, a gente conheceu as professoras que estavam engajando com essa ideia também, então, assim, além do projeto, a gente teve uma experiência muito legal, assim, uma experiência de estar em outro país, de projetar outra língua, de entender o que as pessoas estão querendo nos dizer, né? Então, também não se acanhem em topar projetos, assim, também em outras línguas, em outros locais, porque com algum profissional local, assim, que te auxilie, também isso é possível, né? E agora, por fim, a gente vai mostrar uns projetos lá de Santa Catarina, já que também a gente está falando da região sul, né, a nossa atuação, então, assim, tá aqui em Porto Alegre, região metropolitana, litoral, alguma coisa da serra, e também chegamos em Santa Catarina, né, a gente sempre destaca, assim, a diferença nítida, né, do aspecto das construções daqui e de lá, porque o projeto é uma resposta, assim, ao cliente e ao local, e ao meio, né, ao local também, então, lá a gente tem uma linguagem completamente diferente, né, a gente rompe muito, porque, enfim, é um local litorâneo, é mais descontraído, os clientes que estão lá também buscam um contato maior com a natureza, uma simplicidade, um uso de materiais mais aparentes, lá tem muita abundância também, assim, de tijolo, tem diversas olarias perto, tem muito material de construção lá à disposição, às vezes do lado de uma fábrica, né, então, assim, e mão de obra também, que sabe lidar com estruturas de madeira, com reboco de barro, com outras coisas que por aqui a gente não tem, assim, a mesma abertura para aplicar, né. Como nós nos tornamos locais lá, né, a gente precisa responder ao meio de uma forma muito satisfatória e responder à comunidade também, né, eles são
muito presentes também, nisso, né? também preservam muito, assim, tem Sim, uma, preservam muito. pelo menos na região, assim, né, do Rosa e Ibiraquera ali, há uma preocupação muito forte para a arquitetura não arrasar com a ambiência supernatural, assim, de manter, né, uma simplicidade. Então, a comunidade se engaja também bastante em incentivar que os projetos também atendam a esse tipo de arquitetura. Nós nos adequamos para aprender com o meio também. Também aprendemos lá, e a gente sabe que não pode simplesmente posar as nossas casas em concreto e casas brancas lá em um terreno na beira da Lagoa de Ibiraquera, porque isso não faz sentido para nós e nem para eles, né? Então a gente realmente precisou pensar sobre isso, né? Tentar entender a linguagem e aplicar isso, e unir isso com a nossa arquitetura, né? Então existe sim uma interface grande, né, da arquitetura de Porto Alegre com a arquitetura do Rosa, mas a gente busca muito respeitar o meio, então essas diferenças ficam bastante visíveis. E é isso, pessoal. A gente agradece assim, o espaço da gente poder falar um pouquinho sobre o nosso dia a dia, sobre o escritório, né? A gente sabe que, enfim, que é importante essa troca, né, para entender como é que é o mundo depois que a gente se forma, né, como é que é a nossa atuação, né, e a gente está sempre aberto, assim, sempre, a gente gosta muito de trocar ideia, né, a gente gosta muito de falar sobre o nosso trabalho, sobre o nosso dia a dia, sobre o nosso escritório, então a gente está sempre aí de portas abertas. A gente agradece aí, mais uma vez, pela oportunidade, pelo convite, a gente está sempre à disposição, né? Nós que agradecemos, vocês são muito conhecidos aqui, pelo menos pelo pessoal da Umbra, a gente sabe que boa parte dos alunos aqui já conhecem o escritório, então, com certeza, todo mundo está muito feliz de ter vocês aqui. Queria avisar para o pessoal que vocês podem agora fazer perguntas para eles, a gente tem uns 10 minutinhos, 15 aqui para conversar ainda, então, quem quiser pode abrir o microfone ou então perguntar aqui no chat aqui do lado. E aí, no final, a gente faz só umas considerações para os colegas aqui, alunos da Umbra daí. A prof. Caroline Kell, que também dá aula de estruturas aqui, fez uma pergunta que ela não queria ter o microfone. Parece que ela está muito tímida, nunca aparece em vídeo. Ela perguntou se os projetos estruturais são para o escritório também. A gente teve um período onde um dos nossos sócios trabalhava parte do corpo de projetos complementares. No meio do ano passado, ele saiu daí para fazer carreira solo, e aí a gente tem fornecedores agora, escritórios parceiros. Na verdade, é um escritório que nos atende como complementar. Nesse caso da casa de estrutura metálica, o próprio fabricante da estrutura metálica é que trabalhou com a gente, né? E, claro, a gente fez a compatibilização desses projetos, né? Jogou isso dentro do nosso escritório, enfim, todo um processo, né, bastante grande, minucioso, né, por causa da precisão que a construção oferece, né? Realmente, como eu falei, foi uma oportunidade de sair da zona de conforto, assim, de trabalhar de uma forma bastante diferente, né? A gente teve que aprender muito, a gente já tinha feito estrutura metálica em uma escala menor, mas essa casa tem quase 1.000 metros, né? Então é um prédio mesmo, dentro de um terreno muito peculiar, né? Muito mais difícil. Então realmente a gente precisou ter muitas reuniões assim, com o fabricante e com o engenheiro que estava projetando o sistema estrutural. Uma outra pergunta, se a pandemia mudou de alguma forma o jeito de pensar os projetos novos do escritório. Quase unanimidade, acho que todos os novos projetos que são residenciais têm home office, né? Não é só um cantinho embaixo da escada, assim, agora é um local, né? Se for interiores, o pessoal já pensa até no fundo, né? Pensa o que vai ter atrás, ali uma estante de livros, vai trabalhar com o companheiro, com a companheira, então precisa de um espaço confortável, né? Antes era só um espaço para apoiar um laptop, então sim, mudou bastante. E também eu acho que cozinha também a gente notou, assim, o pessoal está valorizando bastante a área de cocção, assim, porque, enfim, é o que temos para fazer, né? Se reunir na cozinha. E no caso do nicho residencial, onde a gente faz desde o início a casa, a integração com a área externa, né? E a priorização da área externa também, né? Então, sempre a gente precisa buscar muita integração
o pátio, com o quintal, sim, voltaram a aparecer os projetos com piscina e muito paisagismo, muita área externa. Muito verde, assim. Muito verde, Querem ver o verde de dentro de casa. Isso é bem nítido, porque muitos clientes, assim, eu não sei se eu quero ter uma área verde muito, muito grande, porque dá bicho, porque é difícil de manter, as pessoas não tinham esse hábito de pensar nos verdinhos, assim, né, em ter uma hora dentro de casa, em ter um lugar, e agora tá bem nítido isso também, né, o pessoal quer ter, porque realmente isso nos ajuda, assim, mentalmente, né, ter qualquer verde dentro de casa, né. Essa outra pergunta, acho que o Ivo consegue responder. Sobre a vedação da casa metálica ali, nós investigamos diversas formas de fazer e também a gente precisou fazer orçamentos, né, em tempo real de todos esses sistemas, né, para ver qual que a gente ia aplicar. A estrutura foi um custo bem importante, né, essa estrutura metálica. E a gente acabou optando por fazer simplesmente as vedações em bloco de concreto, né. A gente tem a estrutura metálica, a gente tem o steel deck, e depois a gente tem as lajes, né, de cobertura e entrepisos em concreto, e a gente fez simplesmente a vedação, as externas só com bloco de concreto. E vidro, né, também. Porque muito vidro, e a gente vai ter as paredes de gesso acartonado, as internas, né, muito gesso acartonado. O que realmente, assim, em matéria de tempo, super acelerado, né? No momento em que a obra está começando a fechar, fazer as paredes internas, super rápido, a instalação também, né? Então, muito legal que as instalações são todas aparentes também, né? Isso algo que a gente gosta muito, assim, de falar, né? Porque a gente vai ter a verdade das coisas acontecendo a todo momento, né? Tu vai olhar para cima e tu vai ver o cano ali passando, né? Então, na maior parte do tempo, as instalações, tanto de elétrica quanto de hidráulica, são bem aparentes, honestas, né? E estão ali, a gente convive com elas. A pergunta do Rodrigo, né? Para fazer um projeto fora do país, como funciona, né? Em todos esses projetos, né? Nos 7 projetos que a gente fez até aqui, a gente sempre teve um escritório associado na cidade, né? Nesse outro país onde as coisas aconteciam, né? Porque existe toda uma questão de legislação, a gente trabalhou em conjunto, né? A gente trabalhou em conjunto com escritórios locais para poder se adaptar, atender, né? Se adaptar. Porque existe também uma cultura, assim, né, de desenvolvimento de projeto que nem sempre é a de outro país, né? Por mais que seja no Paraguai ou no Uruguai, um país tão próximo, né? Então, não tem normas, então é sempre interessante ter um colega do outro lado ali que vai te aportar com esse conhecimento, assim. No caso do Uruguai, se formou uma parceria bem forte, né, com um arquiteto de lá que se chama Pablo Portora, e a gente chegou a fazer já um projeto com ele no Brasil também, onde ele veio para cá. Né? A gente fez um projeto no Rosa, um projeto social, inclusive, e a gente ainda provavelmente vai fazer mais coisas com ele, ainda vai para frente com essa parceria aí. Clientes dos sonhos da estrutura metálica, realmente eles confiaram muito no nosso trabalho desde o início. A gente precisou ter coragem para propor isso para eles, né? E eles precisaram ter coragem para comprar essa ideia, né? Que não é fácil, totalmente fora do padrão de qualquer casa que eles já tinham visto, né? A gente, na faculdade, a gente começa a ver muitas coisas que expandem o nosso conhecimento, né? Mas pensa que, de repente, um cara que é leigo, né, tu chega com um projeto desses, pode ser que ele ria, né, da tua cara, mas nesse caso eles confiaram muito na gente e eles também têm uma característica, um casal, assim, também, que queria uma casa muito industrial mesmo, assim, e é super em contraponto. O terreno deles, assim, é lindíssimo, tem frente para o Guaíba, tá no meio das árvores, então é um casal de biólogos também, então, assim, eles fizeram todo o reflorestamento das árvores que tiveram que sair, né, foi muito interessante, assim, vai virar uma mini floresta. Eu espero, assim, que em breve a gente consiga fotografar, né. A gente conseguiu tirar poucas espécies ali e vai ter uma contrapartida muito maior do que precisava, né? A gente, como eles são biólogos, eles tiveram sempre também esse cuidado. A gente também tem esse cuidado, né? Mas eles foram muito minuciosos nisso, né? E estão realmente fazendo um replantio, um reflorestamento muito legal lá. Vai virar, que nem a Fê falou, uma mini floresta. Assim, o terreno ele tem potencial para isso, né? Ele é grande o suficiente para isso. Então,
já tem um replantio acontecendo lá, né? Tem muitas mudas que são novas e vai ficar muito legal mesmo. Esse é um conhecimento assim que veio dos clientes e quando a gente precisa também, a gente tem um biólogo parceiro, né, para fazer laudo, para fazer replantio, isso é bem importante, porque complementares também não é só hidroelétrico estrutural, né, a parte do laudo de cobertura vegetal também é super importante, assim. Nesse caso, como os proprietários já eram biólogos, eles fazem licenciamento, facilitaram então, isso, né? E foi um prazer para eles. Considero que o escritório tem uma abordagem bioclimática. Eu acho que o escritório, ele lá na essência também, o Ivo, enfim, conheceu a Camila, que foi o elo de tudo num projeto de arquitetura sustentável. A Camila, ela tem isso muito, assim, nas características dela e dentro do possível, eu acho que a gente tenta implementar, né? Hoje, existem outras maneiras também de trazer isso, que nem com painéis fotovoltaicos, reaproveitamento de água. Então, assim, acho que a gente, na medida do que é possível, claro, às vezes são investimentos grandes, assim, para os clientes, né? Então, a gente tenta que isso seja adequado também com um projeto, né? A gente busca isso, propõe, tenta abrir, né, essas questões nas reuniões iniciais, né, para que o cliente também vá expandindo ali o seu conhecimento sobre esses sistemas novos. Nem sempre a gente consegue implementar, mas a gente faz o possível, né, e muitos dos nossos projetos estão saindo já, né, com placas fotovoltaicas, sistema de apoio ao gás, cisternas, a gente tá indo bem, assim, relativamente bem. Para essa escala de projeto, acho que está bem e a gente procura implementar cada vez mais, né? Os clientes também estão buscando também, estão vindo com essas ideias também já conosco, assim. E o básico, assim, também de cuidar os resíduos da obra, né? Sempre buscar um local certificado, né? Legal também, que vai receber, isso é muito importante, assim, ter uma gestão enfim, a obra gera resíduo. E uma coisa que a gente quer muito, assim, que um dia seja, enfim, mais possível, é a arquitetura também de aço, ela traz alguns benefícios em relação à limpeza da obra e ao não desperdício, porque cada viga, cada pilar lá foi etiquetado e feito para estar ali, né? Então, tem esse impacto, né? Mas é sempre um desafio também. A gente gosta das obras metálicas e a gente está tentando implementar isso cada vez mais dentro do nicho residencial, né? O que é um tanto novo aqui dentro da nossa cultura. Ainda tem uma questão de viabilidade econômica, assim, também, isso é importante, né? Ainda não chegamos num ponto de acessibilidade tão grande. Né? Principalmente nesse período, porque o aço foi um dos materiais básicos que mais subiu, então a gente está encontrando um pouco de dificuldade nesse período, mas a gente está propondo, né? A gente acredita muito nessa arquitetura. As obras, os canteiros são bem diferentes, são mais limpos, as obras são mais rápidas, né? Essa estrutura toda a gente montou em semanas, o que a gente demoraria meses em concreto, né? Então, realmente, existe uma diferença bastante considerável aí para estar na equação. Né? Sobre o Instagram ajudar na captação de clientes novos, sim, eu acho que ele ajuda, ele é uma das nossas ferramentas, né? Principalmente agora dentro desse período que a gente está vivendo, né? Onde não tem tanto aquele olho no olho, aquele corpo a corpo, as coisas acontecem muito através das redes sociais, né? E o Instagram é uma ferramenta de posicionamento também, né? A gente busca sempre colocar o nosso dia a dia ali, colocar os nossos trabalhos, né? Colocar o jeito que a gente vive aqui dentro do escritório. Então, é uma ferramenta muito importante hoje para nós, eu acho que é uma das mais importantes. É um grande portfólio, assim. É um grande portfólio virtual, ali onde as pessoas têm muito acesso, né? As pessoas que consomem o nosso conteúdo têm um acesso pleno ali, a gente está sempre ligado nisso, sempre procurando melhorar também e atuar bastante nessa rede social. Construir com containers tem alguma vantagem em relação às construções convencionais? Eu vejo, depende muito do perfil, né, tanto do cliente quanto do perfil de obra que a gente quer implementar também. Eu acho que o reaproveitamento de containers é uma coisa legal de fazer, né, porque no reaproveitamento, né, a gente já está voltando aí para essa ideia de sustentabilidade e tudo mais. Precisa ter conhecimento para poder trabalhar de uma forma racional com containers, né? Então, eu acho que, por exemplo, aquela obra da Casa Container que a gente mostrou para vocês, ela é uma arquitetura mais icônica do que uma obra racional em container, né? A gente já fez outras obras de container bem mais racionais e mais simples. Porque, assim, o container é feito para te trabalhar com a modulação dele, né? A partir do momento que tu começa
mexer muito na estrutura dele, ou criar balanços muito grandes, né? Ou abrir grandes vãos, né? Tu vai modificando estruturalmente o próprio container, né? Aí tu deixa um pouco de ser racional, né? Então, ele tem vantagens, mas depende muito do perfil, né, de construção e de cliente. A gente precisa, sim, ter cuidados, né, com relação à termoacústica, que é muito importante, né? A gente precisa ter isso muito vívido, né, dentro da concepção de projeto. Mas a gente gosta também, acho que tudo que foge um pouco do convencional nos atrai. Mas tudo acho que tem que ser bem pensado mesmo, assim, não é porque vai ser container que vai ser super mais barato, né? Tem a questão da região aonde o container está, o container que tu vai comprar e tu vai transportar também é importante observar, né? Se tem alguém assim no oeste do estado, talvez seja muito longe de algum porto, talvez saia muito caro, Sim. Enfim, vai vir de caminhão, de repente nem compensa, né? Então, acho que houve, assim, um boom de obras de container, virou até um modismo, assim, né? Não falando de maneira pejorativa de forma alguma, assim, né? Mas as pessoas se atraíram muito, né? O container também é inusitado. E sempre que surge direto, né? O pessoal entra em contato, pergunta, a gente tem que dar essa explicação grande. Às vezes a pessoa nem queria uma explicação tão grande, ela só queria entender quanto custa, né? Mas a gente precisa contar desse contexto, assim, porque não é tão simples, né? O container, ele é modular, né? Sendo modular, a gente precisa entender que a gente vai ter que conviver com um cômodo, uma sala, um living de 2,5 de largura, pequeno também. 2,60, 2,70, né, dependendo do container de altura. Ou a gente convive com isso, convive bem com isso e aceita desde o início, né? Ou, se a gente quiser trabalhar com container, né, de qualquer forma, aí a gente vai ter que criar reforços estruturais, abrir ele, né, não aproveitar tanto as estruturas dele, e aí passa a ser, talvez, uma coisa não tão racional. Mas a gente gosta, acho que tem maneiras muito inteligentes de trabalhar com ele, tanto que o nosso escritório lá em Santa Catarina é um container, né, e a gente curte muito, mas a gente tomou todos os cuidados e a gente convive com as desvantagens e convive com as vantagens de estar dentro de um container. O Yuri perguntou aí, Yuri, tudo bem? Yuri, tudo bom, Yuri? A maioria dos projetos ainda é para cliente final, nós temos alguns investidores também que trabalham com a gente, né? Mas não é a nossa cartela mais... A maior parte é cliente final mesmo, e a maior parte dos projetos ao longo do tempo foram para cliente final. E é bem nítido assim, a diferença, né, de todo o processo de criação e desenvolvimento para investidor e para cliente, né? O cliente acho que nos desafia até mais, porque, enfim, é tudo muito personalizado, né? Eu acho que o nosso tempo está acabando, gente. E a gente fala um pouco. Falamos muito e queria agradecer de novo aí a Andressa, o diretório acadêmico, né, a coordenação da Faculdade de Arquitetura da UBRA Canoas. Obrigado pela oportunidade, foi um grande prazer para a gente trocar essas informações com vocês. A gente vai estar sempre à disposição, né, e é só conversar com a gente aí que a gente contribui com essa troca de conhecimento, né, como eu falei lá no início. Para nós é muito engrandecedor trocar ideias com o mundo acadêmico, isso nos mantém jovens, nos mantém informados, né, e espero que a gente tenha conseguido passar para vocês um pouco do que a gente já viveu, né, e passar para vocês que também devem continuar acreditando na arquitetura, né, e vendo que dá para que dá para fazer coisas fora da caixa, né, coisas que a gente pensa na faculdade, será que vai dar para fazer? Acho que tem alguns projetos aí que mostram que é possível, sim, ter um tanto de teologia na arquitetura depois da faculdade. E a gente super parabeniza, assim, a iniciativa de entrar em contato com os escritórios, porque, enfim, eu acho que quando eu era estudante, assim, eu tinha uma grande curiosidade de saber como é a vida, como são os percalços. A gente, na minha época, a gente só via as revistas, a foto do pessoal de preto, bonitão, lá na matéria, e a gente não visualizava tudo que tem por trás, aí que, enfim, é luta diária, né? E a gente está sempre à disposição para poder contar um pouco para que vocês também sejam ótimos profissionais no futuro. Muito obrigada, gente. Não sei se todo mundo aqui já conhecia a KS, acredito que a grande maioria, mas quem não conhecesse,
quem ainda não tivesse a oportunidade de ter conhecido, é legal também entrar no Instagram deles, eles têm uma representação, uma visualização de arquitetura muito legal, então serve muito de referência para a gente apresentar nossos projetos ou coisas do tipo, então vale a pena vocês entrarem também nas redes sociais deles para conhecer os projetos e também a representação deles. Nós, do diretório, nós agradecemos muito a presença de vocês, a disponibilidade de vocês de participar e também da presença de todos os alunos aqui. Agora nós estamos com 71 pessoas, mas nós chegamos a 82, então é um número bem grande para uma segunda-feira. Então, a gente agradece muito. Agora, uns avisos para os alunos. Nós começamos uma lista ali de quem participou hoje. A gente vai enviar aqui no chat o link para vocês revisarem se o nome de vocês está ali. E depois que vocês conferirem, a partir de amanhã a gente vai colocar o link da lista no chat, e aí vocês podem entrar na lista e colocar o nome direto, para que a gente possa deixar os chats livres para as pessoas poderem comentar sobre a palestra que estiver acontecendo, para ficar um pouquinho mais confortável. Então é isso, gente. Vou parar de gravar aqui. Se alguém quiser comentar alguma coisa. Eu só quero tirar o print, por favor. Muito